Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Muito obrigada para você que chegou até aqui na nossa 9ª aula do curso de capacitação para professores da EBD. E se por acaso você está chegando por aqui hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber as notificações quando a gente postar novos vídeos. E para todos vocês, deixem seu like, deixem seu joinha aí, porque isso é muito importante para a gente. Não se esquece também de deixar seu comentário aqui embaixo. É muito importante eu saber o que vocês estão achando. E não se preocupem, as aulas anteriores estão todas disponibilizadas aqui na nossa plataforma, numa playlist chamada Curso de Capacitação para Professores da EBD, ok? Então vamos embora para o vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e irmãos. A aula de hoje é a aula de número 9, onde a gente vai falar sobre professor da EBD e comunicação assertiva. Então vamos embora para o vídeo. Como de costume, nós temos aqui o nosso professor Dominguinho, nosso personagem aqui do nosso curso, e hoje a gente vai falar sobre o que é comunicação, falhas na comunicação, tipos de comunicação, o que significa comunicar-se, comunicação assertiva e vamos fazer algumas práticas para a gente fixar conhecimento, ok? Então vamos embora. Vamos lá, inicialmente a gente precisa entender o que é de fato comunicação, o que significa isso. A gente fala tanto de comunicação, mas às vezes não sabe definir. Então vamos lá, por definição a gente tem aqui que comunicação tem sua origem no latim, cujo significado era próximo a compartilhar entre todos ou tornar comum. Logo, em sua essência, a troca de informação é a maior definição do que é comunicar-se. Isso inclui ideias, conceitos abstratos, comportamentos e conteúdos escritos. Em outras palavras, comunicação é levar informação de um ponto a outro de diversos modos. Para vocês entenderem melhor o conceito, nós vamos exemplificar a seguir. Vamos lá. Nós temos aqui uma imagem, uma ilustração que nos diz quais são os elementos da comunicação. E aí a gente vai entender o que é comunicação de fato. Eu tenho uma pessoa que começa essa comunicação, a pessoa que está iniciando. Ela é chamada de enunciador ou emissor. E aí a gente tem o referente ou assunto, que é isso que vocês veem aqui em cima. O referente ou assunto, como o nome já diz, é sobre o que essa pessoa está comunicando. E aí, eu tenho o canal ou meio que ele está utilizando a sua fala. A gente já teve um vídeo aí falando sobre fala. E aí, a mensagem que ele está transmitindo é: lá tem comida muito boa. E aí, o código que está sendo utilizado é a língua portuguesa. Ele está usando o idioma português para poder transmitir a sua mensagem, que é o que? Lá tem comida muito boa. E o assunto que ele está se referindo é esse hambúrguer aqui, é esse lanche. E ele está usando aqui os seus lábios, as suas cordas vocais, a sua fala para fazer o enunciado, para emitir a mensagem. E do outro lado, em contrapartida, nós temos o enunciatário ou receptor, aquele que recebe a mensagem. O canal ou meio de receber a mensagem geralmente é a audição, mas isso porque essa daqui é uma comunicação oralizada, a gente já vai ver a diferença sobre isso. Só que quando a gente fala assim, lá tem comida muito boa, eu estou deixando muito vago o assunto do que eu quero me referir, porque o que é bom para mim não é necessariamente bom para você. Então, para a gente ter uma comunicação um pouquinho mais eficiente, é bom ser um pouco mais específico e não deixar coisas no ar, porque como a gente viu lá atrás na definição de comunicação, é tornar comum, é compartilhar algo. Então, se eu quero dizer que esse hambúrguer, que esse lanche é muito bom, é mais fácil eu definir, eu distinguir qual tipo de comida que é. Porque para outra pessoa, uma comida muito boa pode ser um prato mais saudável, pode ser uma comida já uma saladinha, né? Uma comida um pouquinho mais fit. Então, deixar vago é preocupante. Só que aqui a gente viu quais são os elementos da comunicação e a comunicação fluindo de maneira geral. Aí vamos lá. Quais são os tipos de linguagem usados na comunicação? Eu tenho aqui, linguagem escrita. Eu tenho em contrapartida do outro lado, eu tenho linguagem oral. Vamos lá. Eu tenho comunicação verbal e eu tenho comunicação não verbal. A comunicação escrita, ela é obtida através de um texto, de um artigo, de um livro, de um jornal.
E eu tenho a comunicação oral, que é a comunicação apenas falada, aquela comunicação oralizada. A comunicação não verbal é uma comunicação que eu não preciso necessariamente usar verbos para poder expressar o que eu estou querendo dizer. Eu posso comunicar somente por imagens, somente por pequenas ilustrações para poder indicar o que eu quero, né, que eu quero comunicar. Assim como comunicação verbal já é o contrário, é quando eu faço uso aí de elementos linguísticos, quando eu faço uso aí de palavras, de texto, de sons para eu poder trazer essa comunicação. Então, esses daqui são os tipos de linguagem que eu uso para poder me comunicar. E aí existe uma coisa seríssima na comunicação chamada de ruídos. O que seriam ruídos? Não sei se todos já brincaram daquela antiga brincadeira chamada telefone sem fio, aonde uma pessoa começava falando e ia passando para as outras até que chegasse na última, às vezes chegava um pouco distorcido, porque a comunicação é assim. Vocês podem perceber que existe um ditado popular que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Por quê? Uma palavra, uma notícia na boca de uma pessoa, até ela chegar na 10ª pessoa, ela chega com vários acréscimos, com vários floreios, com várias coisinhas que as pessoas vão colocando ou retirando. E aí, essas coisinhas a gente chama de ruídos na comunicação. Quer ver? Aqui a gente tem um exemplo, ó. A pessoa está dizendo para outra, você vai ser promovido. Só que houve um ruído e a palavra demitido, que a pronúncia é parecida com a palavra promovido, foi o que foi subentendida pelo outro rapazinho aqui do canto. Então ele já logo se assusta e fala, meu Deus, eu vou ser demitido, sendo que o que foi dito foi completamente o contrário. Mas devido ao ruído, a mensagem não chega da maneira que saiu do seu emissor, o receptor recebe de maneira diferente. Então a gente precisa ter muito cuidado com os ruídos na nossa comunicação. E isso aplicando nas nossas aulas, é importante você deixar claro o assunto que você está falando, é importante você deixar claro no que você está querendo dizer. Esse negócio de jogar em direta, de fazer, né, piadinhas, de vou jogar verde para colher maduro, isso não é adequado. Porque, se a carapuça serviu. Amados, nós não podemos ter esse tipo de floreios na nossa comunicação. Precisa ser uma comunicação mais objetiva e a gente já vai ver logo à frente falando mais sobre isso. Então vamos lá. A gente tem aqui alguns estilos de comunicação. Eu tenho o estilo de comunicação racional. Como que se dá esse estilo? Ele valoriza os dados, os fatos, a organização, a lógica e uma certa ordem em tudo que faz e participa. Então, aonde que a gente usa muito esse estilo de linguagem racional? Geralmente em coisas jornalísticas, em coisas científicas, em coisas que eu preciso dar dados, eu preciso dar estatísticas e eu preciso lidar com a realidade. Então, eu uso a minha racionalidade para transmitir a informação. Quando você vai ver uma reportagem, por exemplo, você tem lá falando, olha, no local tal, no horário tal, pessoa tal foi assaltada, tinham tantos assaltantes, estavam em cima de uma moto, na rodovia tal. Enfim, existe toda uma cronologia, existe toda uma dissertação sobre o fato para poder deixar o mais racional possível. E você pode perceber que a maneira que a pessoa comunica isso, ela não esboça, na maioria das vezes, sentimento, relação, porque o intuito é apenas transmitir o fato. Aí a gente aqui já tem um estilo de comunicação mais pragmático. O que seria isso? Que valoriza a ação, as decisões rápidas, as atitudes práticas e os resultados. É aquele tipo de comunicação da correria, aquele tipo de comunicação que eu preciso pensar rápido, fazer e eu preciso dar uma solução para o problema. Então, se chega para mim e fala assim, aconteceu determinada coisa, preciso, olha, faça isso e isso para poder resolver. E aí eu tenho também o tipo de comunicação, um estilo de comunicação mais reflexivo, que vem a ser a valorização de ideias, a valorização da criatividade, da originalidade e dos conceitos em si. Então é alguém que fica mais... É aquele estilo de comunicação onde eu paro, eu escuto, eu analiso, eu penso, falo, poxa, isso daí realmente daria uma boa coisa, isso realmente seria legal. Poxa, bastante criativo. E se a gente fizesse assim, então é uma comunicação mais reflexiva. E eu tenho também o estilo de comunicação afetivo, que é quando valoriza as pessoas, o relacionamento, o sentimento, o lidar com o outro, trabalhar em grupo, aquela coisa realmente mais humana, mais calorífica, sabe? Do tipo assim,
Se a gente chega com um estilo de comunicação mais racional, reparem que cada pessoa tem um estilo de comunicação. Então vamos colocar duas pessoas diferentes para conversar. Vai chegar aqui uma pessoa mais racional para conversar com uma pessoa afetiva. E aí a pessoa racional fala: olha, fulano, aconteceu isso e isso no local tal, aconteceu coisa tal, e infelizmente deu esse problema. Aí a pessoa afetiva vai falar assim: poxa, que pena, mas e você, tá tudo bem? Como é que você tá? O que você tá se sentindo? Porque ela já tende a valorizar mais a pessoa e não o fato em si. E aí a gente junta esse monte de estilo de comunicação dentro de uma sala de aula, dentro de uma sala de EBD. É complicado, porque para algumas pessoas, se você for muito afetivo, você está sendo muito melancólico, você está sendo muito meloso. Ao mesmo tempo que para algumas pessoas, se você for muito racional, tudo muito calculado, tudo muito pragmático também, ou então tudo muito reflexivo, é demais. Então a gente precisa dosar aí e saber se adequar. Embora você tenha a sua personalidade, embora você tenha o seu estilo de comunicação, isso deve ser respeitado, isso é característico seu, mas não há nada que possa ser melhorado e aperfeiçoado. Os diamantes brutos precisam ser lapidados, então a gente precisa se permitir melhorar. E aí, então, para a gente, né, concluir essa parte, o que significa se comunicar? Já que a gente viu tudo isso, então o que significa comunicação, de fato? Nada mais é do que garantir que o seu receptor, aquele que te escuta, aquele que recebe a mensagem, entenda a mensagem que você quer passar, usando todos os meios e códigos que estejam ao seu dispor. Então a gente tem aqui uma ilustração de uma pessoa levando uma mensagem a outra, só que não é para você forçar a barra. Você deve usar os meios e códigos ao seu dispor, mas sem querer enfiar goela abaixo, né? Para que outra pessoa absorva tudo que você tem falado a ela. E aí agora a gente vai ver os estilos de comunicação com relação à personalidade de cada pessoa. A gente tem aqui 4 tipos, né, diferentes de comunicação de acordo com a personalidade de alguém. A gente tem uma comunicação mais agressiva. Como que essa comunicação agressiva se dá? São pessoas que rapidamente se irritam e aí elas gritam, se tornam grosseiras. As expressões faciais, eu peço que vocês olhem aqui nas ilustrações, nos bonequinhos. As expressões faciais são de raiva, a pessoa logo fecha o rosto, já logo franze aqui a testa, já faz um rosto bravo mesmo e quer se sentir superior, quer se sentir soberbo, e ele já começa a gritar, achando que a autoridade dele está no falar mais alto, que o poder dele, que a autoridade dele está na agressividade. Isso é uma comunicação agressiva. E quando a gente se comunica com alguém agressivo, a tendência é gerar afastamento. A tendência é gerar repulsão, porque ninguém quer ficar ouvindo o outro gritar com você. Existem algumas pessoas que se submetem a isso, infelizmente, alguns no ambiente de trabalho, alguns em relacionamentos, só que isso não é nada saudável para a saúde psicológica de ninguém. A gente tem uma comunicação mais passiva, que seria uma comunicação mais complacente, uma comunicação que a pessoa não se posiciona. A pessoa aceita tudo que está falando bem baixinho, a pessoa se inferioriza, ela sofre calado. Aí agora você imagina colocar uma pessoa agressiva para conversar com uma pessoa passiva. Essa pessoa passiva vai simplesmente ouvir tudo, ficar calada, às vezes chorar num canto, às vezes levar para casa, colocar a cabeça no travesseiro, chorar e falar: eu só vou falar para Deus. Mas há uma necessidade também de se posicionar, há uma necessidade também de não aceitar que o outro te trate com desdém. E a gente também tem o comunicador passivo-agressivo. Como que isso se dá? Ele espera o outro dar a iniciativa. Ele não tem coragem de começar um assunto. Quando o outro começa, opa, eu entro. Mas se ninguém falar nada, eu também fico quieto. Ele não encara o problema. Ele tá vendo o problema ali, mas sabe aquela pessoa que tem medo de resolver problemas? Ela olha o problema e fala assim: ah, deixa pra lá, amanhã todo mundo já esqueceu, já passou, não vou falar sobre isso não. E pelo contrário, depois, quando tudo acaba, pelas costas, ela fica falando mal, ela fica falando por trás, não assume seus erros e é o típico sonso, aquela pessoa sonsa, que na frente de alguma pessoa é boazinha, mas por trás tá, ó, sentando a língua na pessoa. E aí a gente vê aqui agora uma comunicação mais assertiva, que seria uma comunicação de objetividade com respeito, uma comunicação mais equilibrada, uma comunicação com um tom de voz educado, uma linguagem corporal favorável
e geralmente essa pessoa faz contato visual, porque através dos olhos você consegue aí detectar como o outro está reagindo. E aí o professor da EBD, ele tem que analisar qual é o tipo de comunicação que ele exerce nas suas aulas, qual o tipo de posicionamento. Eu já vi professores agressivos, eu já vi professores passivos demais, já vi professores passivos agressivos, já vi também professores assertivos. Então a gente precisa aqui se autoanalisar e saber qual é o tipo de comunicação que eu exerço hoje, como está a minha personalidade hoje, o que eu posso melhorar em mim. Porque, como eu disse para vocês, o tipo de comunicação usado ele pode afastar ou atrair pessoas. Lembra do professor muro ou ponte? Então, isso também é válido. Então, vamos aqui a algumas dicas para uma comunicação assertiva. Aprenda a entender o outro, aprenda a ouvir na essência, tenha embasamento, tenha argumentos, atenção à sua fala, acerte o momento, a hora certa de falar. Não é no calor das emoções e aí, eu também quero falar, eu também quero gritar. Às vezes o momento não é adequado, as pessoas não vão te ouvir. Ser um bom intermediador, ou seja, aquela pessoa que está ali no meio, tá, mas vamos olhar para esse lado também, vamos tentar balancear os fatos e buscar a evolução contínua, que é o que nós estamos fazendo aqui, buscando sempre melhorar. E aí agora vamos fazer aqui juntinhos alguns exercícios de fixação e eu vou mostrar para vocês algumas imagens e eu quero que vocês deixem para mim as respostas aqui nos comentários, eu vou estar lendo depois e respondendo. Primeiro essa chargezinha aqui, ó. A gente tem aqui, olhando para a imagem, ó, é um escritório, onde a gente tem aqui provavelmente esse é o chefe, essa daqui é a secretária, tanto que está escrito recepção aqui. E aí ele fala para ela assim, ó, Dona Romilda, eu vou ao banheiro. Se alguém me ligar, diga que eu estou com um cliente. E aí o telefone toca, a Dona Romilda atende, e aí ela fala assim, quem? Ah, o doutor Almeida? Ah, ele está no banheiro com um cliente. O que aconteceu nessa comunicação aqui? Foi isso que ele quis dizer? Responde aí para mim. Aqui a gente tem, ó, uma outra comunicação aqui, ó. Uma loja de calçados. O moço está aqui, ó, vendedor de calçados. A moça chega e fala assim, moço, eu queria uma rasteirinha. E aí na próxima imagem a gente vê aqui, ó, o moço derrubando a senhora. O que aconteceu nessa comunicação? Vou deixar vocês responderem aqui para mim. Aí agora aqui a gente tem, olha só, um exemplo de como transformar uma frase, uma comunicação em comunicação assertiva. A gente tem aqui um casal que acabou de discutir e aí ele vira para ela e fala assim, eu não consigo ficar na mesma casa que você. Repare o impacto que isso provoca na pessoa que está ouvindo isso. E aí, após a briga, transformando isso numa comunicação assertiva, ele fala, eu não quero falar disso agora, eu preciso ficar sozinho por um tempo. Ele reconhece que está de cabeça quente e que não é o melhor momento para tratar daquele assunto. Aí aqui, ó, nessa outra imagem, nós temos aqui uma criança, uma pessoa mais velha, não se sabe se é seu pai ou não, e aí compara ele com seus colegas e diz assim, seus colegas são mais rápidos do que você. Quando a gente é comparado, isso não é bom, isso não é saudável. É bom a gente se comparar consigo mesmo. E aí ele já muda a fala assertivamente, falando assim, hoje você foi mais rápido que ontem, comparando ele de hoje com ele de ontem. Então, se ontem ele estava lento, hoje ele já melhorou. Amanhã ele pode melhorar um pouco mais, ainda que seus colegas continuem sendo mais rápidos. Mas isso vai motivá-lo a querer melhorar cada vez mais. Então, a comunicação assertiva traz esses benefícios para você. Benefícios de aproximação, benefícios de gerar motivação, de gerar engajamento naquele que te ouve. E também garante que o que você está dizendo chegue de fato do jeito que é para chegar na pessoa. E aí o nosso versículo do dia está lá em Provérbios 18, 21, que diz, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será bem recompensado. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Deus abençoe a sua vida, sua casa, seu ministério. E não esquece de compartilhar o vídeo e deixar o like, tá bom? Os comentários também com a resposta dos exercícios eu vou estar olhando depois. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!